Salve, salve! Eu sou o Dr. Paulo Salvalajo, cirurgião digestivo, e você está aqui no meu canal Universo Digestivo. Hoje a gente vai falar de uma coisa que tem aumentado muito nos últimos anos quando as pessoas vão fazer exames. Você vai fazer um exame de imagem e aparece lá no laudo IPMN. Então, o que é IPMN e qual que é o significado disso? Quando você faz um exame e aparece IPMN, essa é uma sigla do termo em inglês Intrapancreatic Mucinous Neoplasm, ou em português, neoplasia mucinosa intrapancreática. Na prática, isso aqui significa que você tem um cisto no pâncreas. Esse é um tipo de cisto que você adquiriu durante a vida, e esse tipo de cisto é um subtipo que produz uma substância que parece um muco, um catarro, que chama-se mucina, tá? E essa parte do organismo que produz, as células que produzem essa mucina, é acreditado que elas têm uma capacidade de desenvolver câncer ao longo do tempo. Então, quando você apresenta um IPMN, esse é um tipo de cisto no pâncreas que tem uma característica de mudar para ser um câncer ao longo do tempo. E toda avaliação que precisa ser feita vai ser para a gente entender qual que é o risco do seu IPNN, naquele que está no seu caso, de desenvolver o câncer. Para que a gente possa evitar que isso vire câncer, possa te orientar e, se houver um risco muito elevado, ou se a gente achar que isso é um câncer, para que a gente possa fazer uma intervenção antes de você ter sintoma e para que isso possa ser capaz de te curar do câncer inicial ou de te curar antes de que aconteça um câncer. Existem vários critérios de especialistas em câncer ao redor do mundo que determinam como que você deve fazer essa avaliação, quais os tipos de exame que precisam ser feitos, com que frequência que ela deve ser feita e quais os achados de exame que são mais preocupantes em termos de risco de câncer. Então, para sumarizar aqui, os exames que precisam ser feitos em geral vão depender. A gente vai começar com uma ressonância magnética ou uma colangiorressonância do pâncreas, que a gente vai entender as características desse cisto, ou seja, se ele é fino, se ele é grosso, qual que é o tamanho, aonde que ele está localizado, se ele está numa parte principal do pâncreas ou numa parte que a gente chama de secundária dos ductos do pâncreas, e com essas características a gente vai conseguir classificar melhor esse tipo de cisto. Em algumas situações, a gente vai precisar de um outro exame chamado ecoendoscopia, que vai nos dar informações adicionais nessa classificação desse cisto. Isso não é necessário fazer para todo mundo e vai depender da sua avaliação inicial por ressonância magnética. A depender dessa avaliação inicial, a gente já vai ter uma noção se o teu risco de câncer é alto ou não, e baseado nessa avaliação, se você vai precisar de alguma intervenção ou não, ou se você for fazer segmento. A grande maioria das pessoas não precisam fazer uma intervenção, né? Estão classificadas como risco menor ou risco baixo de desenvolver câncer naquele momento, e elas vão precisar de um acompanhamento, que é um acompanhamento pelo menos anual, no período inicial, com ressonância magnética. Para algumas pessoas, depois de um tempo, a gente vai deixar esse segmento menos intenso, para algumas outras pessoas mais intenso, a depender da necessidade, com o uso de outros exames, incluindo ecoendoscopia, e raramente a gente vai precisar aqui, em algumas situações, fazer um aspirado desse cisto para coletar material ou uma biópsia desse cisto. Então, eu espero que essas informações tenham te ajudado a entender o que é o IPMN, o risco disso para câncer, como que a gente faz essa avaliação, a necessidade de você ter de ver um médico especializado nisso. Caso você precise, nós estamos à tua disposição. Entre em contato conosco e continue aqui a seguir o conteúdo desse canal. Forte abraço do Dr. Paulo.